Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do EliteCast nessa temporada aqui, que é a temporada Foz do Iguaçu. Então, só para recapitular, eu passei em Foz do Iguaçu para participar de um evento internacional de avaliações e perícias. E claro que aqui está a nata das avaliações e perícias do Brasil. E se tá a nata, tem que ter o quê? Tem que ter aluno elite. E a gente já conversou aqui com vários, né, nas últimas semanas. Estamos soltando um episódiozinho por semana. E hoje, dessa vez aqui, teremos uma conversa com uma aluna nossa, a Cíntia, que vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem, já participou de live junto com a gente. Mas também, aproveitando aqui a passagem pela cidade, né, convidei aqui para compor essa mesa o grande Acácio Santos, que também está aqui para participar do evento. E passando por aqui, eu falei, Acácio, bora logo participar desse bate-papo aqui. Então, inicialmente, Acácio, se apresente aí. Não precisa nem se apresentar, mas vai que tem alguém que está passando aqui que não te conhece. Então, quem é o Acácio Santos? Acácio Santos é engenheiro civil, atuo como perito judicial e extrajudicial no Rio de Janeiro. Estou numa mesa aqui, né, bem confortável, com grandes profissionais. E sem dúvida eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei. Cíntia Esteves, se apresenta aí para o pessoal conhecer quem é a Cíntia. Cíntia Esteves é arquiteta de São Paulo, perita judicial há 30 anos, extrajudicial, assistente técnica e agora avaliadora do Banco do Brasil. Show de bola! Essa pergunta aqui eu vou fazer e os dois podem contribuir, tanto a Cássio quanto a Cíntia, porque ambos começaram, né, na área pericial. E aí eu vou te perguntar primeiro a Cássio. Cássio, como é que tu começou e quais foram as dificuldades que tu encontrou nessa caminhada? Eu comecei me formei aí como todo engenheiro que se forma muito, não tem um campo de visão da engenharia do modo geral. Alguém me pediu um laudo, eu fui pesquisar na internet, laudo de perícia de engenharia, e vi um livro da Simone Ferguson e aquele livro ali me despertou. Lá ela falava sobre perícia, perito, né? E aí eu falei, pô, que coisa legal se tornar perito sem fazer curso, trabalhando para a justiça, mas qual o caminho? O que eu devo fazer? Aí aquela coisa despertou interesse, eu falei, primeira coisa, se eu quero trabalhar para a justiça, eu tenho que entender como é que funciona o judiciário do ponto de vista da perícia. Então é necessário que eu entenda a parte processual e que também me qualifique para isso, né? Porque habilitado nós já somos, mas muitos não querem se qualificar, entender como funciona, né? E aí eu fiz a minha primeira pós e foi amor à primeira vista, me apaixonei. E aí eu fui fazendo tijolo por tijolo, degrau por degrau. E a engenharia legal, ela é tão grande que ela devolve que a gente está aqui com grandes profissionais. Show de bola. E contigo, Cíntia, como é que tu começou e quais foram as dificuldades que tu encontrou nessa área? Eu comecei de uma maneira um pouco diferente que os colegas. Aos 23 anos, eu conheci o pai dos meus filhos, com quem eu fui casada durante 25 anos, e ele foi o meu grande mentor. Ele é juiz, magistrado, e ele me abriu as portas para este mundo. Ele falou, você não quer começar a fazer perícia? Eu falei, o quê? Ué, você não é arquiteta? Eu com 23 anos. Falei, bora, vamos lá. Então, as portas foram facilmente abertas para mim, mas depois eu vou explicar como eu aproveitei este caminho. Exatamente, porque a porta ela pode até abrir, mas se você não tiver competência e conhecimento, a porta fecha. É isso que eu queria explicar. As portas se abriram, mas eu tive que seguir em frente. Isso aí. Agora, Cíntia, e aí nessa tua caminhada hoje, se tu pudesse sintetizar para o pessoal, o que um juiz espera de um laudo pericial? Olha, eu acho que o pessoal não tem que inventar muito. O juiz espera exatamente aquilo que ele perguntou na decisão judicial. Vocês têm que ler exatamente o ponto controvertido ou o quesito do juízo. É aquilo que ele quer saber. E a redação do laudo tem que ser feita de uma maneira clara, objetiva. Você não pode ficar em cima do muro. O juiz quer um laudo conclusivo. Ele não é técnico, você tem que fazer uma linguagem que não seja puramente técnica, tem que ser um laudo fácil, as partes têm que entenderem o laudo também. E por isso que existem os anexos. Quer colocar tabelas, quer colocar planilhas, quer colocar fórmulas? Faz anexo. Coloca tudo no anexo. Deixa o corpo do laudo sucinto, objetivo e claro. É isso que o juiz quer de um laudo judicial. Show de bola. E a Cássio, no caso da Cíntia, né, então, como ela comentou aqui, ela teve, né, esse acesso facilitado, mas graças à competência dela, até hoje ela está aí.
e atuando fortemente, a gente vai falar mais sobre isso. Mas para você que, nesse caso, né, não teve, né, essa porta de entrada tão facilitada, qual foi o caminho, né, para você conseguir as suas primeiras nomeações? O caminho foi aquele que poucas pessoas divulgam que falam, né? É o caminho de se apresentar, de saber quem é o chefe da serventia, quem é o chefe do cartório. Ter uma rotina, o famoso plano de ataque, né? Criar um plano, tudo bem, eu fiz um curso, eu fiz uma pós, mas como botar isso em prática, valendo? Então eu tracei lá para minha vida profissional como perito, os 4 primeiros meses após o curso que eu fiz e a pós-graduação, eu direcionei que eu precisava de segunda a sexta me apresentar nas varas. Então, pesquisei lá, Fórum da Capital, quantas varas civil tem e quantos currículos eu posso entregar no dia só. Então, teve uma vez que eu saí de casa que minha mãe até surpreendeu. Naquela época, a gente estava desempregado, eu, né? E aí não tinha dinheiro para comprar o cartucho colorido, né? Aí eu tive que mandar o preto e branco. Então foi num dia só 52 currículos. Aí minha mãe, tu vai entregar, vai se eu sou de um tempo que para você ser contratado tinha que ter um currículo, né? A gente tinha que ter um currículo. E aí eu fui me apresentando e tal, e depois de 4 meses me apresentando, 3 meses depois eu recebi 2 nomeações, uma pela gratuidade e uma pela paga, e aí a coisa ao longo do tempo veio, cara, eu estou sendo nomeada. Eu dei sorte de uma vara, é muito engraçado isso, que na vara, a primeira vara que eu me apresentei até hoje atuo, é a vara que eu mais atuo como perito, já trocaram vários juízes, magistrados, serventia também. Naquela época em que eu fui me apresentar, tinha um perito muito antigo, que ele estava pedindo para tirar o credenciamento dele, o cadastro dele naquela vara. Aí eu recebi todas as demandas dele, desde gratuidade, recebi de tudo. Foi o período que eu mais li processo, era processo físico, Cid. Aqueles mais que 2.000 lá vai fumaça que ninguém aceitava. Foi um laboratório pleno. Então, Murilo, assim, nada foi fácil. Cíntia, ela tem o seu mérito e ela continua sendo nomeada porque o laudo pericial dela é o que faz a relação com o juiz. Embora ela teve um caminho diferente, o que mantém ela perita é a capacidade técnica que ela tem de produzir um bom laudo. Porque o juiz vai utilizar do laudo dela. No meu caso, eu também tive que fazer isso, claro, mas eu sempre digo que a engenharia legal devolve. Não só a engenharia, como a arquitetura legal, que eu estou do lado de uma profissional que atua com arquitetura legal. E muitos arquitetos não conhecem a capacidade, a habilitação dele proporciona que ele possa atuar como perito, como avaliador. E esse podcast tem como esse objetivo. Para você que está aí, que vai ver esse podcast, que a gente vai divulgar, esse podcast ele tem como objetivo compartilhar conhecimento. Tanto é que a camisa do Murilo ali é arquitetura, a gente tem que parar isso. Hoje eu estava vindo no aeroporto, quando você tem um problema construtivo, você tem 2 profissionais, um engenheiro e um arquiteto. Essa é a meta. Isso aí. E nessa edição aqui, né, dessa temporada Foz do Iguaçu, tava conversando aqui. Olha só, Cássio, eu conversei aqui nessa temporada, nesse podcast, com 7 alunos, 6 mulheres e um homem só. E tá bem. Várias arquitetas e também engenheiras e engenheiros. Então, assim, realmente, né, a gente está conseguindo cada vez mais trazer mulheres para essa área e também arquitetos e arquitetas, né, porque era uma área que antes era mais para engenheiro, mas a Cíntia, com 30 anos de experiência, está aqui para mostrar o contrário. Sim. E, Cíntia, em alguma dessas avaliações, dessas perícias, perdão, que você já participou, tu já teve alguma situação que tu notou assim uma má fé das partes que estavam ali, ou seja, tentando mascarar alguma coisa para tentar enganar o perito? Conta algum exemplo aí pra gente. Olha, com todos esses anos de experiência, a gente abriu o processo, né? Agora não abre mais o processo, agora você olha o processo digital. Né? Mas na inicial, você já percebe, sim, a má fé, se existir, do autor. Porque ele apresenta fotos, se for uma patologia construtiva, ele apresenta umas fotos desfocadas, umas datas que você vê que não bate com a data que ele está falando. Você já tem um macete ele não apresenta, por exemplo, ele fala que fez reparo em determinado lugar. Cadê o comprovante, a nota fiscal? Ele não apresenta. Ou ele fala que pagou tanto, mas não prova. Então, você já tem essa malícia de pegar, assim,
vários pontos. Show de bola. E, Acácio, uma outra pergunta que eu te faço é o seguinte, e um exemplo similar, esse que a Cíntia comentou, o que o perito faz se, porventura, ele for nomeado para um caso, ele foi lá, entendeu tudinho, e quando ele chega no local, vamos supor que seja um problema de vício construtivo. E aí o proprietário fala assim, mas agora eu já corrigi tudinho, já não, ou seja, não tem mais o que tu vistoriar daquilo que estava no processo. E agora, o que o perito faz? O Código de Processo Civil, ele fala que o laudo pericial deve conter o artigo 473. E no artigo 473, parágrafo 3º, é claro, o perito ele pode utilizar de todos os meios necessários para a realização da prova pericial. Isso acontece muito, a ação de vícios constitutivos. Tem uma anomalia, aí a pessoa não quer esperar a justiça, mas ela faz uma obra. Ou seja, aquele objeto, aquele vício, ele deixa de ser... Quando a gente vai realizar a vistoria, a gente não consegue mais identificar o que está nos autos. Então, o que eu peço? Recentemente foi até uma sentença que eu solicitei lá, todas as fotos da época. Porque, olha só, ele que tem que provar. Né? Se eu estou alegando fato alegado e não provado é fato inexistente. Se eu estou alegando que eu tenho um vício, eu tenho que produzir evidências. E eu, como perito, eu solicito essas evidências porque a lei me permite isso. Então, muitas vezes a gente faz o que eu chamo de perícia indireta. É aquela em que eu não vou conseguir detectar no ato da vistoria, mas a parte documental tem elementos suficientes para que eu possa chegar a uma conclusão. Recentemente eu fui nomeado em um tipo de uma perícia assim, o processo é de 2015, fui nomeado em 2025, e aí a pessoa fez uma reforma, eu cheguei lá, era outro apartamento, cara. Tipo assim, minha casa, minha vida, mas o padrão estava lá em cima. E aí o que eu pude apurar? Pela análise documental, que ela estava que o que foi apresentado não era vícios ocultos, eram vícios aparentes. E o vício aparente, a pessoa tem 90 dias para reclamar desse vício. E eu apresentei nos autos, tipo, o que era? Era sifão, pia sem sifão, janela que estava emperrada. Pô, isso são vícios aparentes. E já não era mais objeto do laudo. Já não era. Da perícia. Aí eu informei o seu juiz, chamei a NBR 13752. Foi maravilhoso, porque o juiz utilizou da nossa sentença e falou, não, é improcedente o pedido. Show de bola. E, Cíntia, como é que a gente trabalha, né, no teu papel como perita judicial, naquele momento que você vai lá fazer a vistoria? Como é que tu consegue trabalhar, ou quais são as dicas que tu dá para evitar problemas com o assistente técnico no momento da vistoria? Isso aí é muito interessante, porque tem muito perito que acha que o assistente técnico vai te atrapalhar, vai te constranger, e eu procuro agir de uma maneira diferente quando eu faço a vistoria. Como eu já disse até uma vez, eu chamo o assistente para fazer comigo. Se é num caso de uma patologia, a gente está vendo uma trinca na parede, algo assim, eu primeiro leio o quesito, eu vejo se tem algum quesito sobre aquele item. Se tiver, eu leio o quesito para os dois assistentes, falo, vamos olhar? E chamo eles. Porque também o assistente técnico é um baita engenheiro, é um cara preparado, não custa, eu tenho que ouvir. De repente eu estou pensando numa coisa, mas eu não sou a rainha da verdade naquele momento, eu quero saber a opinião. Não sei o que aconteceu, o histórico, ele pode chegar e falar assim para mim, não, mas isso aqui, doutor, aconteceu uma vez que a construção... Eu falei assim, né? Ele me traz informações sobre aquele vício construtivo. Então, o ideal é você chamar o assistente técnico para ficar do seu lado durante a vistoria, te acompanhar e trocar ideias. Sim. Mesmo porque, se ele está com alguma intenção de vir com um laudo divergente depois e derrubar o seu laudo pericial, você já acertando com ele ali qual que é o problema, ele não vai ter mais laudo divergente sobre aquele assunto. Não é, Acácio? Sim, sim. Você já ele elimina um laudo divergente sobre aquele assunto. E, Acácio, e quais as dicas que tu dá, né? Principalmente agora que nós estamos aí conseguindo levar o método Elite, né? E agora o método Elite Águia também para todo o Brasil. Qual é a dica que tu dá, similar a essa pergunta que eu fiz com a Cíntia, quando tu conhece o assistente técnico? Porque, às vezes, pode acontecer de uma das partes querer, não, mas olha aí, ó, o perito aí, ó, o assistente técnico são parceiros. E aí, qual a dica que tu dá nesse sentido? Isso pode acontecer, né? A gente, recentemente eu tive um caso desse que eu era o perito do juízo, perdão, e o assistente técnico foi nosso aluno EAD na pós-graduação. Como é que a parte que se sentiu prejudicada com o laudo, que foi tecnicamente imparcial, conclusivo,
ele foi pedir, depois que eu fiz 3 vistorias e entreguei o laudo, a suspeição do perito. E aí foi indeferido por 2 vezes, né? O juiz indeferiu na primeira, ele continuou indeferindo na segunda. E o que acontece? O juiz, na sua sentença, ele falou que é comum os profissionais, tanto de engenharia de arquitetura, por ser poucas pessoas que realmente estão atuando, se conhecerem. Mas que em nenhum momento, o que eu produzo? Eu produzo um laudo pericial. O argumento técnico do perito é um laudo pericial. Então, o que se espera de um laudo pericial é que ele atenda tecnicamente, seja imparcial, né? E isso foi comprovado no meu laudo. Tanto é que o meu laudo ele foi impugnado, não a questão técnica. Ninguém impugnou tecnicamente, porque um argumento técnico ele deve ser argumentado ou contra-argumentado por outro técnico. Um argumento técnico ele deve ser predominantemente aceito pelos engenheiros e arquitetos, porque é técnico. Quando esse parâmetro não é atendido, não foi questionado, é o mero inconformismo. E já tem jurisprudência que o mero inconformismo com a conclusão de um laudo pericial não anula a perícia. Então, o que acontece? Claro, eu conheço profissionais? Sim, mas eu sempre mantenho uma postura. Até para evitar. Você conhece a Cíntia, o tratamento com ela lá vai ser um tratamento formal. Olá, sim, doutora Cíntia, CREA, CAL, tal. Vamos dar início à perícia, sem muito riso, porque sempre vai ter alguém num processo que vai se sentir prejudicado. Agora, a gente, se puder evitar isso, ok. Mas mantenha sempre o quê? Imparcialidade. Oi, Cíntia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Aí vai ficar de riso, trocar tempo, porque alguém vai questionar, um advogado, o outro assistente. Mas o que acontece? Um trabalho técnico ele vai ser argumentado sempre, porque é um litígio. Não é somente pela justiça, envolve valores. Então, ao se tornar perito, ao se inscrever no cadastro, esteja preparado, não tecnicamente, mas assim, do ponto de vista ético também, né, doutora? É muito comum a gente encontrar com colegas mesmo. Isso não é raro. E, Cíntia, e já como a gente está falando que a Cássia aqui citou, né, sobre essa questão, né, da contestação, porque assim, pessoal, uma coisa que é importante você entender, que, como a Cássia acabou de comentar, o teu laudo ele sempre vai prejudicar uma das partes ou a duas das partes. Prejudicar no sentido de, no teu laudo vai estar a decisão de um juiz e essa decisão vai causar ônus para uma das partes. Então é natural que o teu laudo ele vai ser contestado por uma ou às vezes até por ambas as partes que não concordaram com o teu laudo. Então é o papel do chamado assistente técnico, né? Então cada parte vai contratar um assistente técnico, que daqui a pouco a gente vai até falar sobre esse assunto, mas que o trabalho desse assistente técnico é exatamente acompanhar o perito e quando o perito emitir o seu laudo, né, apresentar um parecer, ou concordando com o perito, ou discordando, divergindo do perito e tentando apontar erros no laudo pericial. E aí, Cíntia, muita gente que está começando na área tem esse receio, né? Meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de responder? E as pessoas, às vezes, ficam com esse bloqueio. Então, qual é a dica que tu dá para quem está começando, querendo entrar nessa área, para que, se eventualmente ele receba um parecer divergente, o que ele faz nesses casos? Exatamente. Olha, veja só, o assistente técnico, ele trabalha para o advogado da parte. Então, ele está defendendo aquele cliente. Ele vai ter que achar pelo em ovo no laudo para justificar os honorários que ele está ganhando. O laudo está impecável. E aí, ele vai falar, olha, o laudo está impecável, não precisa me pagar, tá bom? Porque eu não achei erro nenhum. Então, o senhor vai perder a causa, porque o laudo do perito está maravilhoso. Não tenho como contestar. Você vai falar isso? Não. Não, você não vai falar isso. Você vai tentar, de alguma forma, ludibriar aquele laudo pericial, tentar achar um pelo em ovo, e vai fazer desse pelo em ovo um estrondo. Você vai falar que o laudo é inconclusivo, que é frágil. E a pior palavra que eu já ouvi e ouço, imprestável. Esse aí para mim não é? Eu acho que não é uma delícia ler essa palavra? O laudo é horrível. Imprestável ao fim que se destina. Então, mas daí você vai falar, nossa, meu laudo é imprestável, né? Então, não se assustem. Os termos jurídicos são pesados, né? São pesados. Ou às vezes assim, o perito quer enriquecer ilicitamente. Sem causa. Laudo imprestável, laudo sem frágil. causa. Então, vocês vão ter um parecer divergente. Daí você vai falar assim, nossa, estão divergindo do meu laudo, então meu laudo foi terrível. Não, não foi terrível. Leia todo o parecer divergente que não vai ter nada. Geralmente, 1% se tiver ali para você discutir um assunto, não é nada disso, não é, Cássio? 50 folhas. Mas é um detalhe só. É um detalhe que você responde ali, não se assustem. Cássio, e ainda nesse sentido aí, e se o perito, ele de fato falar assim, rapaz,
nesse ponto o assistente técnico tinha razão, eu me equivoquei. O que o perito faz? Assim, eu particularmente, eu fiz o laudo e por acaso fui impugnado por algum lapso. Eu não falo em erro, eu falo em lapso. Houve um lapso do perito. Então, pega aquele trecho e chego à conclusão. Realmente houve um lapso do perito, segue correção do trecho, igual questionado. Isso é muito comum, principalmente a gente que faz várias perícias, tatua sempre. Isso é comum acontecer. A gente fala retifica. Retifica, segue lá, apresenta e ele já foi. Ele quer que você... O que não pode é deixar em aberto. Tá errado e deixar errado. Aí que é complicado. Cíntia, e agora vamos pensar aqui no outro lado da moeda. Como você comentou aqui no início, né? Você também já teve a oportunidade de trabalhar como assistente técnico, que é o teu trabalho, é exatamente isso que tu comentou, né? É tentar pegar o laudo pericial e espremer ele ali até sair alguma coisa. Aí é gostoso. É o melhor trabalho que tem. Eu adoro ser assistente técnica. Encontrar erro no trabalho dos outros é uma delícia, né? Agora, Cíntia, e aí eu te pergunto, nessa tua vasta experiência como assistente técnica também, é possível um assistente técnico derrubar uma conclusão de um laudo pericial utilizando as normas técnicas para isso? Então, com esses anos todos, o que eu aprendi? Você não vai conseguir derrubar um laudo judicial, porque geralmente ele está fundamentado nas normas técnicas. Então, você não pode tentar derrubá-lo pela metodologia. Você não vai conseguir por este caminho. Por onde que você tem que investigar? Você tem que investigar, você tem que achar um erro ali, alguma coisa. Então, por exemplo, se for uma avaliação, você vai ver um erro de matemática. Uma coisa boba, ele somou 2 mais 2 e depois quer 5. Já é um erro. Você vai ver, continuando em avaliação, a pesquisa dele na classificação dos imóveis. Um imóvel caindo aos pedaços, ele falou que é padrão luxo. Você pega a foto do padrão, da foto do imóvel e coloca padrão luxo, já é um erro, né? E outra coisa, Murilo, para você derrubar um laudo pericial, basta um erro. Bobo, até que seja. Se você falar para o juiz que o perito falou 2 mais 2 é 5, o perito já perde a credibilidade. Já perde a credibilidade e o juiz já vai olhar com outros olhos e fica muito chato. Se você fala, então, que o padrão construtivo, olha, ele falou que isso aqui é luxo, mas isso aqui é médio comercial. Então, você vai tentando... E teve uma vez que eu peguei a conclusão, o ponto controvertido do juiz, e a conclusão pericial, ele começou escrevendo, ele não foi conclusivo no ponto controvertido. Ele falou de tudo, menos o ponto controvertido. Foi por esse caminho. Tá vendo como a gente vai achando? Que o laudo judicial não concluiu o ponto controvertido do juízo. Show de bola. Então, são dicasinhas que você vai tentando pegar, porque no fundamento, na técnica, não tem como você derrubar. Entendi. Você vai tentando achar... Detalhes, né? Detalhes. E Acácio, e tu acha que o teu trabalho como perito judicial, né? Tu às vezes compartilha lá isso. É um cartão de visitas para conseguir essas oportunidades como assistente técnico? Sem dúvida. Tem gente que começa pela assistência técnica, depois vai para a perícia. Tem colegas que começaram na perícia e depois foi para a assistência técnica. Eu costumo dizer que cada um que vai atuar como um assistente técnico ou perícia tem que trabalhar suas redes. Tem que saber divulgar o seu trabalho. Muitos trabalhos que eu tenho hoje foi alguém que indicou que eu nem conheço. Semana passada eu fiz 2 visitas técnicas. Doutor, me mandaram o zap. Não, do senhor, a advogada tal de indicou. Ou até tem uma coisa muito interessante, que até os próprios advogados, que uma vez que a gente atuou com um perito, o processo arquivou, eles gostaram do nosso laudo, entra até em contato com a gente. Aí não tem problema nenhum, porque o processo já foi arquivado. Agora, o problema seria se eu tivesse como perito no processo ainda e ela entrasse em contato para fazer assistência técnica. Eu estou suspeito, né? Porque é um interesse. Mas fora isso, basicamente o meu trabalho começou de assistente técnica por conta da perícia. Porque eu fui divulgando nas redes. Eu fui parar em Alphaville para fazer perícia de BBB. Como é que pode? Aí eu perguntei, como é que a senhora me conheceu, doutora? Doutor, o Instagram é uma ferramenta de trabalho. A advogada me falou isso para mim. A advogada é um BBB que só atende os influencers. E a gente foi sair do Rio para... Caramba, qual a importância do Instagram para o engenheiro, para o arquiteto? Tamanha.
E aí ela foi fazer a perícia na casa de um influencer, contratou o engenheiro digital influencer. Não é? E coincidentemente, quando eu cheguei lá, tinha outra colega nossa de São Paulo, que é a Maíra Modotti. Conheço também. Que o ela pai dela, faço uma estudinha com o pai olha dela. aí, olha aí, olha aí. O pai dela, o engenheiro, é uma história. Como é que é a conexão? A gente acaba... A engenharia, ela tem essa conexão. A arquitetura, os peritos... Aliás, eu tenho uma para fazer com ele, grande. Olha aí. O pai da Maíra é um grande perito de São Paulo. Agora a postura dela foi maravilhosa. Aí que você falou. Ela parece que nunca tinha conversado comigo. Eu falei no evento lá em São Paulo. A frieza que ela me tratou foi grande. Eu falei... Aquele dia eu aprendi como lidar como um assistente, como um perito, na verdade, quando você conhece o assistente. Frieza. Ela baixou a cabeça assim, seu nome, CPF, identidade, quem é você? E ela já me conhecia. Eu falei, Cássio. E outra, ó, que maravilha. Eu falei, cara, aquele dia eu saí aprendendo como atuar como assistente, quando você conhece o perito. Ela, quando atuar como perito, quando você conhece o assistente. Frieza. Ninguém sabia que eu conhecia ela, que ela dá aula na POI, mas falei, cara, hoje eu saí aprendendo. Porque quando eu iniciei eu queria falar muito. Não, o perito tem que chegar a falar só o essencial. Não fala muito não, meu amor. Fala muito, não passa o endereço, o seu e-mail, não. Você vai lá, bom dia, boa tarde, quem é você, identifica, pegou as coisas ali. Não, tô errado, tô certo ou não errado, doutora? Certíssimo. Eu aprendi também que, igual eu falei, quando a gente chama o assistente para discutir um determinado assunto, é se vale a pena. Porque se você vê que aquilo vai virar uma grande discussão, você fecha a boca e vai embora. E se principalmente como a gente pegar aquela expressão que você conhece, pegar um assistente casca grossa. Aí, meu amigo, ele vai fazer de tudo para impugnar o teu laudo, mesmo o teu laudo estando correto. Outra coisa que eu evito de falar, eu vou dar esse conselho para quem aqui do Elite Cast, do Grupo Elite, demais Brasil. Olha, fale muito ou fala pouco, fecha a boca quando um advogado vier perguntar algo técnico numa perícia. Ah, não sei de nada. O que você acha? Não acho nada. A perícia está em andamento. Ele sempre tem a segunda intenção. Olha aí. Inclusive nos quesitos que eles formulam. 4 quesitos o mesmo assunto para ver se você cai em contradição. Você está acostumada. Não é? É isso mesmo. Eles pulam 3 quesitos, voltam naquele assunto. É o mesmo assunto, Pula Murilo. 3 quesitos, mas ele quer dar brecha, aí você vai... Ele quer ver se você cai em contradição nas respostas. Não é isso? Justamente. Aí ele vê lá, tu respondeu um quesito sim, outro não, como é que pode? Isso, Cássia. Tamo junto. E, professor, eu queria aproveitar e falar para os seus alunos o seguinte, que a gente fala muito de perícia, né? Quem está assistindo a gente está interessado em perícia, mas tem assistência técnica. Eu tenho colegas meus que não querem ser peritos. Eles falam para mim, não, a perícia dá muito trabalho. Eu ganho a mesma coisa só corrigindo o seu laudo. Ou mais, né? Entendeu? E, sério, eles não querem ser peritos. Eles falam assim, não. Eu pego o laudo, ganho a mesma coisa, que eu cobro 100% do valor do perito e faço meia horinha. Que só vai impugnar o laudo do perito. Só vai impugnar. Às vezes é um laudo parcialmente discordante, é uma coisinha que ele vai discordar e ganha igual. Então, é uma dica. E na verdade a vantagem é que a relação é mais rápida, né? E para você receber também é mais rápido. Não vai esperar um mandado de pagamento. Fechei com você, 50 agora, 50 ou 100. Todo mundo conhece um advogado. Ainda voltando nessa questão dos quesitos, Cíntia, quais as dicas que tu dá? Eu quero pensar agora dos dois lados, né? Você como assistente técnica, então quais os cuidados que você tem que ter para fazer quesitos que realmente vão favorecer o teu cliente. E também agora pensando também no ponto do perito, né? Quais são os cuidados? Um deles tu já comentou que o perito ele tem que tomar muito cuidado para evitar entrar em contradição nas respostas. Então, quais são as dicas que tu dá nesse sentido? Bom, eu sendo assistente técnica, isso é importante vocês terem isso na cabeça, porque vocês têm que gravar. A sua pergunta tem que ter a resposta que você quer. Quantas vezes eu peguei quesito que eu fui obrigada a responder contra ele? Porque a pessoa não soube formular o quesito. Então, já formulem pensando na resposta. Não só fazer a pergunta, pensem na resposta que o perito vai dar. Porque é coisa assim, eu fico até com dó. Eu falei assim, meu Deus, a pessoa não soube falar isso. Isso acontece. Então, já pensem na resposta, vocês têm que induzir o perito a responder aquilo. Você tem que fazer de um jeito que ele não tenha escapatória,
que ele não vai nem sair por aqui nem por aqui. Que ele vai ficar de um jeito que ele vai ser obrigado a responder. Gente, quantas vezes eu não quero dar aquela resposta? Eu não quero. Mas eu não tenho por onde fugir, porque o quesito foi inteligente. Ele me colocou, ele me enquadrou. O quesito é isso. O quesito tem que enquadrar o perito. E às vezes a sequência... Você é obrigado. E às vezes a sequência dos quesitos vai te levando, porque ele faz o primeiro, aí ele vai diminuindo, Tá. vai diminuindo. Ele vai te conduzindo. Isso é essencial. O quesito, ele vai te formando um caminho para chegar naquilo Onde que você você quer. quer. Isso é um quesito inteligente. E só para contar uma história engraçada, que é um laudo de um aluno nosso, que falou assim sobre a pessoa fazer quesito nada a ver, né? Teve um caso que foi o seguinte: a pessoa ela comprou um imóvel, né? Era de alvenaria estrutural e ela fez algumas reformas, né? Que não podiam ter sido feitas, como colocação de nicho, perfuração do bloco para passar um ar-condicionado, etc. tudo mais. E aí o condomínio entrou na ação contra ela. E aí uma das perguntas de uma das partes foi assim: se a temperatura do Rio de Janeiro era adequada, né, e a pessoa poderia viver sem um ar-condicionado. Aí o perito respondeu: olha, se ela vai usar ventilador, ar-condicionado, é um problema de foro íntimo dela, então não tem nada a ver com a questão. E a outra foi o seguinte, essa para mim foi mais impressionante. Ela perguntou assim: o morador tinha conhecimento suficiente para poder saber que ele não podia construir ali? Aí, além de ter diversas placas, etc, etc, o próprio morador era engenheiro civil. Então ele foi fazer lá, inclusive o morador é engenheiro civil. Então a pergunta era se a pessoa tinha como saber. Claro que tinha, porque Foi contrário, Não né? pensou na resposta. Foi contrário ao interesse. Prejudicou ele mesmo. Prejudicou ele mesmo. Agora, Acácio, e quanto aos quesitos que a gente chama de impertinentes, ou seja, quando é que porque a princípio o perito ele tem que responder os quesitos, mas quando que o perito ele pode responder, quando é que ele pode dizer, olha, não dá para responder esse quesito, é impertinente, prejudicado, e o que ele tem que fundamentar para isso, para depois ele não ter problema? A primeira coisa é entender ponto controvertido determinado pelo juiz e o que você vai ter que esclarecer, né? Impertinente, o que você imagina que seja impertinente? É que aquele quesito, ele não é objeto da perícia definido pelo juiz. Isso acontece muito. Eu fui nomeado uma perícia que tinha 2 assistentes técnicos. Era um terreno que o empreendedor comprou e botou uma empresa para fazer os serviços preliminares. Sondagem, regularizar o RGI, topografia. E eu fui nomeado para esse processo. Por quê? Porque a empresa ela recebeu 400 mil de adiantamento do serviço e os outros 400 após a conclusão, sendo que ela não fez nem nada. E eu fui nomeado para identificar o serviço. O juiz me nomeou como perito, tinha um assistente técnico que era engenheiro e tinha outro assistente que era um contador. Quando eu vi contador, eu falei, não é técnico, contador. Então, ele vai para o lado contábil. Então, eu vi que aquele perito informal, valor atualizado. Eu vi que não era objeto da perícia. A minha perícia é técnica, de engenharia. Então, o quesito que foi ofertado foi contábil. Eu informei para o juiz que os quesitos eram impertinentes. O juiz, automaticamente, ele já pode deferir lá que os quesitos são impertinentes. Mas ele não fez isso, eu apresentei, do quesito 20 a 40, são quesitos que envolvem a parte contábil, excelência. O juiz falou, aquilo que o perito entender que é impertinente, justifique a sua resposta. Então, queira o perito informar o valor da prestação, o valor atual de indenização, isso não é objeto da perícia. Então, o que você tem que entender? O artigo 473 ele é muito claro. Diz que é vedado ao perito ultrapassar o limite de sua designação técnica, bem como emitir opinião pessoal. Se eu estou ultrapassando o meu limite, que é de engenharia, para entrar numa área, na seara do direito ou contábil, eu já respondo logo isso, prejudicado. É vedado ao perito ultrapassar o limite da sua designação. A prova técnica é de engenharia e não contábil. Então, o perito tem que ter esse sentimento. Muitos, no outro dia, de vez em quando, vai o aluno lá desses cursos da pós, o professor está me perguntando, se é legal, se é de direito. Quem cabe isso? O juiz, não é o perito que vai responder se é legal. Isso é pegadinha do Faustão, né, doutor? E eles querem que a gente resolva todo o problema processual no laudo de engenharia. Então, assim, todo o problema do processo inteiro, ele quer que seja feito no laudo judicial. Que o perito chega lá e bate o martelo, digamos assim. O contrato foi cumprido na íntegra, isso é básico, não é? Eu falei assim, eu não analiso o contrato. Isso é matéria jurídica, analisar o contrato.
Perfeitamente. Olha, estamos alinhados, hein? É. Conexão Rio-São Paulo, não, hein? porque eles são espertos. 021 011. 021 E, Cíntia, agora vamos pensar aqui novamente você no papel de perita, né? Quais os cuidados ou quais as dicas que você dá para o perito no momento que ele está em campo, né? Que ele possa dificultar, no bom sentido, claro, o trabalho do assistente técnico para evitar um laudo divergente, um parecer divergente? Olha, eu acho que em campo, o perito não vai dificultar o trabalho do assistente técnico. Em campo, quem dificulta o trabalho é o assistente técnico do perito. Porque em campo, quem vai trabalhar ali não é nem muito perito, não, é o assistente técnico que trabalha em campo. É o momento dele convencer o perito de tudo que ele quer. Eu já falei isso uma vez. O perito virou as costas, você não tem mais acesso a ele. Você não vai conseguir mais explicar tudo o que você queria. Então, o grande momento do assistente técnico, do trabalho dele, é em campo. Agora, o que é, professora? Não, o que o perito pode fazer, ou no seu laudo, para que ele possa evitar ou diminuir a probabilidade da contestação? Daí é no trabalho dele do escritório, na construção do laudo dele. O que ele vai fazer? E aí vai o seu curso, hein? Atenção, alunos. Se for um laudo de avaliação, vocês querem derrubar um assistente técnico, faça por inferência estatística. É impressionante Faça porque ninguém sabe fazer. É verdade. Eu trabalho no Fórum Central e vou dizer que 90% ou mais não sabe inferência estatística. Se você é perito, apresentar, já está garantido, não vai ter laudo divergente. E orçamento. Apresenta um belo de um orçamento, ele não vai ter como discutir. Ele não sabe nem, o assistente dificilmente. Ele vai ter que repassar para alguém o orçamento, para analisar. Então, essas duas coisas você dificulta muito, orçamento e inferência estatística. Porque na verdade, assim, a Cíntia está comentando sobre isso, porque antigamente, né, o pessoal utilizava muito o tratamento por fatores, né, que é uma outra metodologia que a norma traz. Mas é uma metodologia que foi caindo em desuso, né, e foi ficando obsoleto. Por quê? Porque de acordo com a própria norma NBR 14653, ela traz, né, que eu só poderia utilizar o tratamento por fatores se esses fatores eles fossem atualizados no máximo a cada 4 anos e teriam que ser fatores regionalizados. Então, assim, o fator que eu utilizo em São Paulo não pode ser o mesmo fator que eu utilizo lá no Maranhão e que também não pode ser o mesmo lá do Rio de Janeiro. E o que muitos peritos que às vezes estão desatualizados, eles fazem pegar um livro de 1900 e antigamente e lá tem uma tabela de fatores, eles acabam utilizando aquilo, então o laudo ele fica sem fundamentação. Então é fácil contestar um laudo nesse sentido. E ao mesmo tempo em que, se você faz um laudo por inferência, muitas vezes o assistente técnico ele não tem conhecimento suficiente para questionar aquilo. Então realmente você utilizar uma metodologia, né, mais científica, vai dificultar o trabalho de quem não tem tanto conhecimento, né, em contestar o teu laudo. Agora, Cássio, sobre essa dica também que a Cíntia deu, em relação aos orçamentos, né, a gente até falou sobre isso recentemente, sempre que existe um processo judicial, no final das contas, isso vai se transformar em alguma indenização, então tem sido cada vez mais comum, né, ser solicitado o orçamento. E aí eu te pergunto, naquele caso lá das perícias que envolvem, né, vícios construtivos no âmbito da Justiça Federal, né, que tem se multiplicado, como é que tu tem visto, né, a aplicação daquela resolução, né, que padroniza os quesitos? Isso já está realmente de fato valendo? O pessoal já tem feito? Como é que tu tem visto isso? Sim, é a recomendação 24 de 2024 do Conselho de Justiça Federal, que é para as perícias de vícios construtivos. Realmente, os magistrados têm adotado essa recomendação, que é justamente da quesitação. Por exemplo, hoje eu tenho sido nomeado na Justiça Federal, e é justamente essa recomendação da Justiça Federal. Lá no final da minha nomeação já tem aqueles quesitos padrões, que envolve se o vício é proveniente de falta de manutenção,
né, se o autor vem realizando as manutenções, se os vícios são, quais são os valores para fazer o orçamento, no caso de uma indenização futura. Isso é predominantemente aceito hoje na Justiça Federal. Já na estadual eles não adotam ela, até porque é da Justiça Federal. Mas um orçamento é de suma importância, eu costumo dizer, principalmente quando tem o tipo de ação indenizatória, em que alguém quer ser indenizado. Então o juiz quer saber qual o valor, né, daquela ação. O que a gente vê muitas vezes que, o que eu observo hoje, Murilo, é que muitas das ações que se tem, a pessoa adentra com a ação e depois ela vai pedir o valor. Por exemplo, eu recentemente fui nomeado na Justiça Federal que era sobre uso capião. Tá? Era uma fábrica de algodão que era da União e aí houve criaram uma vila lá e aí os moradores pediam uso capião. Uso capião, a pessoa não pode entrar com uso capião em terreno público, seja do município, do estado ou da União. Não cabe uso capião. Então foi negado. Aí quando a pessoa viu que foi negado, lá no final, já na execução, ela pediu para o perito, eu apresentei o laudo, ela pediu para o perito apresentar o valor de benfeitoria. Foi negado. E detalhe, a pessoa gastou quase 2 milhões. Era uma região lá do Horto, do lado do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. O juiz falou que ela deve adentrar em outra ação. Então, hoje, os grandes escritórios, eles já vê aquela visão total. Tipo, eu vou entrar com uso capião e já posso pedir a benfeitoria, já na inicial. Então, a gente tem observado, o orçamento é de suma importância. Acho que grande parte das minhas perícias tem tido orçamento. Então, hoje a gente tem aquele profissional e utiliza o quê? As tabelas, né? Um órgão de peso, para dar uma credibilidade. Recentemente foi impugnado, porque eu fiz com base no qual a Caixa usa mesmo? Sinap. Ah, mas o valor não tem como executar. Ok, mas aqui é o norte. Aí me impugnaram, porque eu fiz com base no Sinap, que o valor não era adotado no mercado. Eu falei, tudo bem, esse aqui é o norte, mas você pega três orçamentos com empresas com registro no CREA no CAL e apresenta. O meu norte está aqui. Peguei 3 orçamentos, olha, escolhe. Aí atendeu a impugnação. Cíntia, e uma outra pergunta que eu te faço é a seguinte, você como arquiteta, muitos arquitetos ainda têm mais receio até do que o engenheiro, porque pensa assim, mas e se cair uma perícia de vícios construtivos, né? Então, nesse sentido, assim, qual a dica que tu dá para quem é arquiteto e está com esse receio de entrar na área de avaliações e perícias, seja por conta da dificuldade nos cálculos, né? No caso aqui da inferência que a gente comentou, do orçamento, seja por conta de, será que eu vou dar conta de uma perícia de vícios construtivos? Então, para você que já está nessa estrada, quais são as dicas para você, como é que foi as tuas primeiras demandas e qual a dica que tu dá para quem quer começar? Olha, eu como arquiteta e qualquer um que seja engenheiro, quer fazer perícia de vício construtivo, tem que fazer uma pós de vício construtivo, de patologia construtiva. Não tem como. Nem o próprio engenheiro que sai da faculdade, ele vai ser capaz de fazer, eu estou falando que sou arquiteta, você vai me confirmar isso, de fazer um laudo de vício construtivo, porque não teve essa matéria. Né? É o nexo casual que você tem que apurar e causal. Então é isso, você tem que se preparar tecnicamente fazendo um curso de pós-graduação em patologia. Daí sim, daí iguala, ou engenheiro ou arquiteto, ficam todos nivelados. Quando eu fiz o meu curso, ninguém sabia na classe quem era engenheiro, quem era arquiteto, igualou, a turma igualou. E o juiz também, para ele não importa se você é engenheiro ou arquiteto, nesse quesito. Show de bola. Pra gente tá próximo já de finalizar aqui, estamos quase dando 1 hora. Cíntia, assim, aí é outra pergunta que eu te faço agora, né? Mesmo você com toda essa experiência, né? Então você recentemente se tornou aluna do Método Elite. E o que você acha que o Método Elite te ajudou, tendo em vista que você já tinha uma carreira consolidada? Então, eu fui aluna do Método Elite da mesma forma que todos vocês, ou são ou estão querendo ser. Ou serão. Ou serão, né? Porque eu comecei no Método Elite do zero também. Embora eu tenha toda essa experiência de 30 anos nas várias estaduais, eu no curso Elite, eu sou como você.
Eu comecei também em agosto do ano passado, do zero, não sabia fazer inferência estatística, porque eu fazia tratamento por fatores, levei um baile em inferência estatística, a Jennifer me socorreu várias vezes, falo muito dela, e então é isso, vocês veem, ó, eu com toda essa minha experiência, eu comecei do zero como vocês, o negócio é isso, é começar. É gostoso o curso, falando aqui, o curso é gostoso, gente. Pode fazer. Tem uma equipe maravilhosa de atendimento, Suporte, um suporte fantástico. A gente acaba virando amigo das pessoas. Olha, se bobear, eles pegam o telefone e te ligam para solucionar a sua dúvida. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Fazendo propaganda do professor, mas é isso mesmo. E no caso da Cíntia, como ela acabou de comentar, né, tem alguns alunos que optam por... A gente já tem, né, os nossos times de suporte tirando dúvida no grupo, e a gente tem a nossa mentoria mensal, né, que é comigo, mas tem alunos que preferem, não, eu quero aqui ter um momento aqui, mano a mano, único, né? Junto com um dos nossos monitores. Então, a gente tem esse serviço, a Cíntia, então, fez esse bate-papo no Zoom, né, com a Jennifer. Então, ela abre o Zoom, só ela e a Jennifer, e aí pode trabalhar ali à vontade, tirar as dúvidas e até fazer junto, se for o caso, o trabalho. Para que você possa, né, deslanchar de vez, a gente tem mais essa oportunidade. E, Acácio, outra pergunta que eu te faço, em que momento tu percebeste que o que tu sabia, né, no teu dia a dia, ali da prática, né, da perícia, precisava tu ensinar aquilo ou tu teria como ajudar pessoas nesse sentido? O aprendizado, assim, quando eu iniciei, me chamaram para fazer uma palestra, Semana da Engenharia Legal na Estácio, lá no Rio. E aí, quem ia abordar assistência técnica e perito, o papel do perito e do assistente técnico. A primeira pessoa que palestrou foi a professora Simone Ferguson, que tem 30 anos, também é arquiteta, lá do Rio de Janeiro, né? Ela foi a primeira perita do Fux. Aí ela saiu, fez a palestra dela, saiu, ela ficou na frente, assim, me olhando, eu falei, puxa vida... Ao ficar lá frio, eu falei, vamos que vamos. Chegou até aqui, vamos dar sequência. Aí eu comecei a falar sobre assistente técnica, ela falou, assistiu, aí no final ela chamou no canto. Isso foi no sábado, no domingo ela me ligou e falou, você leva jeito para essa coisa de compartilhar, né, conhecimento e tal. Faz uma pós, faz um mestrado. Eu estou devendo mestrado, ela me cobra, você tem que fazer um mestrado para sair diferente. Então, ela falou para mim, pô, a professora tem 30 anos de perícia, tá falando isso para mim, é o universo conspirando ao meu favor. Então, aí aquilo ali, falei, pô, vou começar a estudar. E aí eu fui para a rede, né, fui botando assim, fazendo os vídeos, as pessoas desse conhecimento. Você foi o primeiro que me deu a oportunidade lá. E aí, na minha primeira aula, primeiro dia de aula na pós-graduação, com toda a dificuldade técnica, faltou internet, choveu lá no Rio, as pessoas me deram nota 90, 95. Eu falei, caramba! Voz de locutor. Me deram de nota, rádio. né? A gente tem que ser engenheiro, a gente tem que ser multidisciplinar. E aquilo ali me chamou a atenção, foi. E aí começou, as pessoas me chamando, me deram... Hoje muita gente nem chama professor Acácio Santos, gente que eu nem conheço. Então eu sou um rapaz que tinha um sonho de ser um engenheiro, que conheceu a engenharia legal e que o meu mergulho foi muito alto, assim, pelas pessoas que eu conheci, pela possibilidade de gerar conexão. Então, ali, daquele momento para cá, cara, mudou a minha vida completamente. Mudou a Cássio. E quem estava perto, a minha mãe e minha esposa, perceberam isso. Esses dias eu fui chamada lá para o podcast lá apresentar. Quando cheguei em casa, ela falou, estou feliz por você. Você venceu. Então, o Acácio não faz sucesso sozinho. A minha família é fundamental no meu progresso. Eu concluo que eu não sou uma pessoa perfeita. Eu acho que meu projeto hoje de vida é compartilhar conhecimento. É como a gente vai participar desse evento, amanhã vai ter gente que vai falar, professor Acácio, eu acho que não tem dinheiro que pague, que o teu conhecimento está mudando a vida das pessoas, está deixando ela de frente, eu quero sentar de frente para a mesa. O engenheiro arquiteto tem que sentar na mesa da frente, não na mesa de trás. O meu lugar tem que ser de destaque. Então, eu botei isso na minha cabeça. Eu quero sentar com pessoas que eu possa agregar, que eu possa somar, pessoas que querem ter a vida modificada, porque a minha vida toda eu tive
E eu quero que meus filhos se inspirem, que possam, pô, meu pai conseguiu, eu vim para cá, hoje meu filho, pai, já tô com saudade. Então isso tudo eu conheci minha esposa através da engenharia. Eu não me vejo o Acácio sem engenharia. Não tem como ver o Acácio pessoa sem engenharia. Então ela transformou minha vida. Eu estou diante do Murilo Reis do Maranhão e da doutora Cíntia, que é de São Paulo. 3 estados. É, totalmente diferente. Então você vê, a conexão é muito grande. De repente a pessoa que quer fazer elite, que quer fazer o curso, tá... Não, você tem que se jogar. O universo conspira a favor daqueles que botam em prática e vão em busca do sonho. É uma excelente pianista, mas fala a primeira vez que ela tocou lá. Você viu meu vídeo? Eu lá. Esqueceu de falar. Arquiteta, perita e pianista. Tem que comentar. E pianista, como é que foi tocar a primeira? O perito é a mesma coisa, o engenheiro também. Como é que é a primeira vez de tocar um piano? 2 mãos. Assim, as pessoas têm que ir, é processo, é evolução. E eu queria falar para os seus alunos outra coisa. Comprei o curso para credenciamento bancário do Murilo, foi em julho do ano passado, gente. Em julho do ano passado. Hoje eu estou aqui com esses 2 grandes engenheiros. Olha que prazer, não deu nem um ano, eu estou sentada à mesa com eles. Isso pode acontecer com você que está aí assistindo. Isso. Entendeu? E também... Quem diria que eu estaria aqui? Eu via ele dando aula, Eu estou morrendo de orgulho de estar aqui do lado dos 2. É uma história, né? É Sua muito história, bacana você construiu, isso, né? gente. E nesse menos de um ano também, né, da Cíntia, ela conseguiu se credenciar, né, que era o objetivo dela também quando ela entrou no curso, porque de perícia ela já tinha vasta experiência, mas o motivo principal dela entrar foi também querer entrar nos credenciamentos bancários, e ela já atingiu o nível máximo, né, dos editais do Banco do Brasil. Então, para vocês verem que mesmo ela começando do zero, mesmo, como ela falou, ela tendo uma dificuldade inicial muito grande na inferência, mas quem quer, quem tem disciplina, quem tem foco, quem se compromete a fazer uma coisa, faz. Basta realmente se dedicar. Comecei do zero, igual vocês. Eu tive que abrir empresa, vocês vão ter que abrir empresa do zero. Eu comecei igual vocês. Então vocês também vão conseguir. Já chegou até a placa aí. Mostra essa placa aí, gente, 200K. Quem diria? Eu tô aqui com esses 2 grandes mestres. Ó a placa aí, ó. Olha que orgulho. Um ano. Aqui, ó. Menos de um ano. Não, mas aí vamos combinar, porque ela já tem 30 anos de Isso experiência. aqui é... Um dia eu vou ter uma dessa. Um dia eu chego lá. Entrar no grupo. E aí, já pra poder, quem ganha essa placa, né? No caso, a Cíntia, porque ela já tinha também, claro, uma carreira antes disso. Então, quem entra quem atinge esse patamar, entra no nosso grupo, né? Que é o grupo All Star, que esse grupo é a nata da nata do Método Elite. Então, só quem atingiu pelo menos 50 mil de faturamento comprovado com avaliações e perícias entra nesse time, tá? E no caso da Cíntia, lógico, ela tinha já perícias também feitas antes, né, de entrar no Método Elite. Claro que a gente levou em consideração, porque o que a gente quer na All Star é profissionais com experiência para eles trocarem, né? Então, não tem problema nenhum. Se você já é credenciado, se você já é perito, entrar no Método Elite e comprovar o seu faturamento com avaliações e perícias, você vai entrar no grupo All Star para ter aí esse time aí todo junto com vocês, tá certo? Inclusive hoje, aqui em Foz do Iguaçu, nós estamos com vários integrantes do nosso time, né? Do Método Elite, do All Star, e já vamos sair daqui, já vamos jantar, confraternizar. Para finalizar agora sim, de verdade, Cíntia, dica final aí, o que você falaria para alguém que está assistindo essa live, esse podcast? Bom, se você chegou até o final desse podcast, é porque você está interessado em ser perito, em ser assistente, em ter uma empresa credenciada nos bancos. Você quer viver, você quer trabalhar nessa área. Então, você tem que se especializar. Você tem que estudar, porque é o que eu sempre brinco, sempre falo. Enquanto você está pensando, tem gente nos livros. Enquanto você está na dúvida, tem gente já fazendo referência estatística. Entendeu? Quanto mais você demora, é um dia menos que o outro está passando na sua frente. Não é? O outro está estudando e você está pensando ainda. Então, começa, entra de cabeça. Entra de cabeça e vamos embora. Porque investir em você mesmo é tão prazeroso. Não há nada mais gostoso do que você, depois de toda a luta, toda a conquista, você dar os parabéns para você mesmo. E falar, eu venci, eu consegui. Então é isso, boa sorte para todos. Bom estudo no curso Elite. Tem uma frase do Bernardinho que ele diz assim, cada dia que você passa sem treinar, e a gente pode falar sem estudar, sem se capacitar, é um dia a menos em busca do teu sonho. E o sonho, ele é teu.
tu vai ver quanto tu quer dedicar a ele. Então é uma escolha que tu tem. Não quer se dedicar, ok. É um dia menos longe do teu sonho. Quer se dedicar, tu tá te aproximando do teu sonho. Então, se o sonho é teu, tu vai ter que verificar quanta energia tu quer botar para tu conquistar ele. Acácio, dica final aí para quem tá assistindo essa live. A dica final é justamente isso, que é caminhando que se faz o caminho. Todo mundo, muito se fala em propósito, eu quero ter isso, mas a grande pergunta é, o que você quer de fato? Chegar até aqui foi uma caminhada, sentar nessa mesa não foi fácil. Ninguém disse para mim, falou, daqui a 2 anos você vai se tornar perito. Eu tive que aprender na prática, então é dificuldades, é luta, mas mais importante, já dizia Chico Xavier, né, que precisamos de Deus em tudo, mas somente nós somos empresários do nosso próprio êxito profissional. Talvez você esteja querendo fazer o curso, querendo fazer a pós, faça, porque a engenharia legal devolve, a arquitetura devolve, e eu acho que nós estamos aqui com uma missão. Eu costumo dizer, um jargão meu, que nós somos pontes, não somos ilhas. Porque quando você cria pontes, você gera conexões. Então, gerar conexão, conhecer novas pessoas, participar de uma mesa de network, é a coisa mais divina que tem. Eu entendo que enquanto minha passagem, enquanto matéria, é agregar na vida das pessoas. É chegar e ser, professor Murilo chegou, olha, a Cíntia chegou, outra colega. Então, não há valor que pague isso. Ser reconhecido pelo que você faz. E se a gente está fazendo algo que está agregando na vida de outras pessoas, está mudando, é algo formidável. Então, olha, invista em você, conhecimento não ocupa espaço. Deus tem algo muito maior do que você pensa. Talvez o seu plano seja pequeno, mas o de Deus na sua vida é maior ainda. Vem para o próximo nível, vem sentar nessa mesa. E para a gente finalizar aqui, sobre essa questão do ensinar, né? Eu tive conversando, um desses nossos podcasts aqui nessa edição Foz do Iguaçu, foi com um aluno nosso, o Jean, né? E o Jean comentando que ele estava no último ano de faculdade e ele ainda não tinha nenhuma expectativa do que ele ia fazer depois de formado. E apareceu, né, uma propaganda, né, minha lá, aquele que eu invisto lá no Instagram para poder aparecer para as pessoas. E o Jean foi lá, clicou, não sabia o que era avaliações e perícias, entrou no minicurso, depois tornou aluno elite. Hoje já é o aluno que está com uma meta de bater R$1 milhão faturado com avaliações e perícias até fevereiro. E ele começou do zero, porque eu, Murilo, paguei o Instagram para o Instagram chegar aquela propaganda até ele. Então, as poucas vezes que eu penso assim, acho que eu vou parar com esse negócio, dá muito trabalho, tem que estar respondendo hate. Outro dia a Cássio, numa postagem lá, uma pessoa comentou assim, os vendedores de curso reunidos. Aí quando eu... Que legal. Foi. Quando eu leio isso aí, que eu penso assim, eu vou parar com esse negócio aqui. Aí eu lembro de pessoas como o Jean, que falam assim, poxa, se eu não tivesse aqui, talvez agora o Jean podia não ter encontrado o caminho dele, né, para ele ter o resultado de hoje. Então, eu acho muito importante o seguinte, para você aí, que eventualmente também pense assim, o Murilo, a Cássio, são só vendedores de cursos, né? Eu vou te pedir uma coisa, eu vou torcer, vou rezar para um dia você se tornar um vendedor de curso também, porque se você tem conhecimento e que esse conhecimento pode agregar a vida das pessoas, seria muito egoísmo da tua parte morrer com esse conhecimento. Então, comece a vender curso também. Se você tem um conhecimento específico que pode mudar a vida de alguém, venda esse conhecimento, ganhe dinheiro com isso e melhore assim a vida das pessoas. Então, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Agradecer mais uma vez o Acácio, a Cíntia. Eu que agradeço. E até o próximo episódio. Valeu. Até, família. Fica com Deus. Tchau.